Você abriu Mateus 21. Você vai descer teus olhos no versículo 12. Mateus 21, o verso 12. Diz assim o texto: Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. E também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de quê? Comerciantes de pombas. E repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores, um covil de ladrões, um covil de pessoas sem caráter. E ele vira as mesas e apronta tudo isso. Amém? Você consegue imaginar ele nervoso, fazendo um chicote ele fez um azorrague. É aquele chicote que tem uns pedaços de osso, uns metais na ponta, né? É terrível. E saiu batendo nos cambistas, nervoso. Ele caiu do salto, né? O povo ia falar hoje em dia, né? Não tem salto porque ele é varão, guerreiro, valente. Ele é um homem. Ele ali como um homem, um sacerdote, ele entra na casa, nem na casa, ele entra no pátio do templo, né? Nem dentro do templo, no pátio. Ele vê tudo aquilo e faz um azorrague. E ele começa a descer chicote, a virar as mesas, a ver aqueles animais, e solta aqueles animais, as gaiolas onde tinha as pombas, ele solta as pombas, e ali ele faz tudo aquilo pelo zelo. A minha casa será chamada casa de oração, vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Por isso que o tema hoje que chama um pouco a atenção é esse aí, a pomba. Nós vamos falar sobre a pomba. Nós sabemos que a palavra ela é toda simbólica, ela é cheia de tipologia, de simbologia. E você já está muito acostumado com a pomba representando ou tipificando a pessoa do Espírito Santo. E é normal, porque realmente a pomba, ela aponta. A pomba é uma sinalização profética para o Espírito Santo. Então a pomba ela tem essa sinalização, ela nos aponta para isso. Então a pomba ela tem essa conotação profética, simbólica, tipológica, que está apontando para o Espírito. Eu já preguei isso aqui uma outra vez, acho que 1 ano ou menos, não sei. Um tempo atrás eu falei sobre a pomba, sobre essa ação da pomba, mas hoje eu quero levar você para um outro momento, porque eu não vou usar a pomba na tipificação do Espírito Santo, porque isso nós já sabemos. Nós já sabemos, quando Cristo no capítulo 3 de Mateus é batizado, a pomba pousa nele, tipificando a pessoa do Espírito. E o Pai fala, né? Esse é meu filho amado. Ali você vê o Filho, você vê o Espírito e você vê o Pai. Você vê a divindade ali se expressando no batismo. E ele vem na forma corpórea ali de uma pomba, com uma sinalização profética. Então eu não vou falar sobre isso. Eu quero usar a pomba para falar com você numa outra tônica, que a pomba simboliza duas coisas nas Escrituras, mas principalmente duas. Primeiro é o Espírito Santo, que é o que eu não vou falar agora. A segunda é a igreja. A segunda tipificação da pomba nas Escrituras, ela representa, ela aponta para você, para mim. Se você é a igreja, a pomba representa a mim e a você. E eu não dá tempo, porque é um estudo muito mais profundo, mas para que você entenda um pouquinho sobre isso, por que ele usa a pomba para tipificar a igreja? Por 3 razões que a pomba tem e que nós, como igreja, devemos ter. Primeira coisa, a pomba, ela é focada. A pomba, ela é focada. Quem estuda os animais vai saber que a pomba, ela é tão focada que ela não vira os olhos. Você já viu uma pomba andando no parque, como que ela vira? Ela vira assim. Aonde ela olha focada a cabeça inteira. Ela não fica assim virando um olhinho para lá, vira para cá. Não, ela foca e quando ela vai virar, vira a cabeça inteira. Ela olha focada, ela é focada. É uma característica da pomba. Então a igreja tem que ser focada.
A igreja tem que ter esse foco dentro dela. Uma outra característica da pomba é que o casal cuida dos filhos. A pombinha, quando você vê um casal de pomba no ninho, e ele sai buscar comida, e aí o animalzinho, sabe como é que é? Os passarinhos, eles vêm regurgitar, né, para alimentar os filhotes. Às vezes vai o macho e ela fica no ninho com os filhotes. Estude os animais, você vai ver. Aí ele vai, busca comida, ele se alimenta, e ele vem, traz para os filhotes e para ela. Ele dá comida para a pomba e ele dá comida para os filhotes. Às vezes ele fica e ela vai tomar água, vai pegar comida e traz, e faz o mesmo trajeto. Então, os dois cuidam juntos dos filhos, tipificando o quê? Que a igreja, junto com Cristo, cuida dos filhos que vêm, que no caso nós. Então, a própria igreja na figura da pomba, e Cristo na figura também da pomba, na pessoa do Espírito Santo, eles cuidam de todos que chegam, dão comida para os filhos. Então, por isso que a pomba tipifica a igreja. E tem um outro ponto muito bom, até muito bom para a rede de casais. A pomba, ela também tem algo interessante, ela não adultera. Na natureza, quando perde um dos pares, ela vai até o fim da vida sozinha. Enquanto junto o casal de pombos, eles não se relacionam com mais ninguém. Eles nascem, quando encontram um par, aquele par é para o resto da vida. O pombinho e a pombinha é um casalzinho que vai seguir a vida inteira. Eu não lembro o tempo de vida de um pombo, mas se você estudar, eles vão vivendo juntos. Um deles vai partir. Enquanto está junto é tudo isso. E quando um deles parte, o outro continua só. E não tem uma vida muito longa, interessante, parece que perde o sentido. Então a pomba não adultera, a igreja não pode ser adúltera, ela tem que adorar a Cristo somente. Então você vê que a pomba, ela vai tipificando a igreja, ela tipifica nós. Algumas situações, por isso que eu vou usar hoje a tipificação da pomba como igreja. E para melhorar assim, a questão dos textos, você vai perceber que ele chega no templo, a única coisa que ele vai fazer é derrubar tudo. Não precisa fazer mais nada, ele vai derrubar tudo, vai bater em quem está comercializando, e ele vai soltar as pombas. Ele olha aquelas pombas, porque ela tipifica a igreja. As pombas estavam sendo comercializadas no templo. Quantas pessoas hoje, talvez inadvertidamente, ou já foram advertidos e aí vão fazendo assim mesmo, negociam com a pombinha, negociam com a igreja, usa a igreja como um negócio, usa a igreja como um comércio, usa a igreja para a própria fama, usa a igreja para os seus deleites e prazeres, começa a usá-la, e para usá-la é preciso encarcerar. Você é livre, Cristo deixou você livre, nós somos livres, adoramos porque somos livres, vemos adorar livremente, lemos a palavra, amamos o nosso irmão livremente, nós somos livres. Então quando os chamados mercenários, como está em João 10, os mercenários vão fazer comércio com a pomba, que é a igreja, vão ter que encarcerar ela para vendê-la. E Cristo olha aquilo, na hora ele já leva para a igreja, ele já viu a igreja. Então ele chega, ele fica indignado, porque eles estavam comercializando exatamente, comerciantes de pombas. Aquilo para ele indignou, quando ele olhou aquilo, ele ficou indignado. Falamos ontem, né, que Deus só chama homem indignado. Homem conformado não vira para ele só chama indignado, como Gideão. Homens indignados é que ele chama. Homens indignados, homens que não são preguiçosos, homens que estão trabalhando. Ele não chama preguiçoso, ele não chama homem conformado, ele chama homens que são inconformados, homens que não são preguiçosos, homens que não são covardes. Ele vai chamar homens assim. E ele, como um homem, ele chega ali, ele fica indignado ao ver as pombas, porque já levou ele a pensar, se no templo está fazendo com as pombas, os líderes dos templos vão fazer o mesmo com a minha igreja. E eu já estou deixando um recado, eu vou virar a mesa. Eu vou virar a mesa, porque a verdade vem para quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade não vai te engaiolar, a verdade vai te libertar. Então hoje ele está trazendo a memória que você é livre em Cristo. Cristo te libertou para que verdadeiramente sejamos livres. Você e eu somos livres em Cristo, livres nele. Ele nos libertou, então não podemos ser encarcerados.
E o pior encarceramento é o encarceramento dentro do próprio templo. Veja, comercializando dentro do templo. Ele ficou isso indignado. E eu vou pegar alguns textos e fortalecendo a ideia de que ela é igreja. Você quer ver como que ele trata ela? Nesses textos acima aqui, eu coloquei 3 textos de uma vez para você ver aqui, ó. Cantares 2,14, Cantares 5,2 e Cantares 6,9. Olha o que diz. Pomba minha. De quem que é a pomba? Dele. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes, deixa-me contemplar teu rosto lindo. Deixa-me ouvir tua voz meiga, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. É Cristo falando com a igreja. Ele está chamando a igreja de pomba. Pomba minha, é dele, a igreja é dele, lembra? A igreja é dele. Que se aninha nos vãos dos rochedos. A rocha é Cristo. Então fica na rocha. E ele vai dizendo em algum momento assim, ele fala, fica nos esconderijos, nas encostas dos montes. E diz, deixa-me contemplar teu rosto lindo. Você percebe o carinho que ele trata a pomba minha, a igreja? E aí ele chegar num templo e ver tudo engaiolado, na tipificação, ele fala, não pode. Aí no mesmo Cantares ele diz assim, abre-me a tua porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que amo. Vê, olha como ele trata a igreja, como ele trata você. Ele diz, que amo, pomba minha que amo, linda pomba que amo. Olha que interessante, lá em cima ele diz pomba minha. Ele vai dizer isso lá, no final do verso do capítulo 2,14, diz assim, pois tua face é tão formosa. E aqui em 5,2 ele diz, linda pomba que amo. Então ele vê beleza em você, e eu aconselho você a não discordar dele. Não discorde dele. Se ele vê beleza na igreja, por que eu vou ver feiura? É ele olha para ela como uma formosura da qual ele mesmo a embeleza. Ele próprio está formando e preparando uma noiva linda, uma esposa adornada. Aí em Cantares 6,9 ele diz assim, uma só é minha pomba amada e sem mácula, sem mácula aqui é lepra, a língua dela é reguladinha, ela não é leprosa, ela não pratica lachon hará, ela não fala mal de ninguém, ela só usa a boca para adorar. E ele diz assim, uma só. Então não é 2, 3, ele só tem uma esposa, uma igreja, um corpo do qual ele chama de igreja, e ele diz é pomba amada. Então ele está se referindo a ela. Agora, com todas essas declarações de amor, imagina ele agora chega no templo, comercializando pomba. Ele indignou na hora, falou, vocês não lê Cantares não? É como se dentro dele ele fala, vocês são sacerdotes, vocês estão no templo, estão aqui, vocês não leram Cantar, o que significa para mim a pomba minha? Vocês não entendem a beleza que vejo, vocês a encarceram, mantêm elas encarceradas, elas sem liberdade, elas privadas da liberdade. Eu já dei asas para ela, que é para ela voar, eu já coloquei ela dessa maneira porque ela é linda, ela é separada, ela é preparada para mim. Levanta a tua mão direita. Em nome de Cristo, nesta noite, que haja uma liberdade plena em Cristo na tua vida. Tudo que te encarcera a mente, tudo que vem encarcerar, vem enjaular os teus pensamentos, enjaular as tuas atividades em Cristo, vem privar você da liberdade em Cristo, vem privar você daquilo que deve ser em Cristo. Todos que querem comercializar nas tuas costas, vender você, querem fazer comércio da tua vida, da tua história, abusar de você, usar você, hoje é encerrado esse ciclo na tua vida, em nome de Cristo, porque Ele está virando mesa dos cambistas, Ele está botando tudo abaixo, está soltando as pombas, amém? Você é livre em Cristo, amém? Aleluia! Somos livres nele. Ele continua indignado, ele não pode ver a pombinha presa. Ele fala, não, a minha noiva não, a pomba minha é linda, a pomba minha, ela é preciosa, ela é formosa. A sua voz é meiga, a minha pombinha não. Então ele vai usar isso, e profeticamente apontando para nós exatamente nesse tempo, exatamente nesse momento, exatamente nesta hora,
onde quer encarcerar a pombinha. Aí vem uma liberdade, aí vem alguns sacerdotes querendo, ou pseudo-sacerdotes querendo comercializar a pombinha. Tem que tomar cuidado com ele. Abra sua Bíblia em Gênesis. Eu vou usar a pomba hoje para você entender o que ela representa, o que ela é. Gênesis capítulo 15. Vai lá para Gênesis 15, é fácil de você achar. Gênesis 15, logo no primeiro texto. Gênesis capítulo 15, no primeiro livro, melhor dizendo, o versículo é o versículo 8. Aqui Abraão vai fazer uma pergunta que muitos de nós faz. Muitos de nós fazem essa pergunta. Muita gente. Eu venho e pergunto, como que eu vou conquistar isso? O senhor fala que é meu, mas de que forma? E você vai ver que em Gênesis 15, no versículo 8, talvez você que está aí me assistindo, já ouviu palavras, já teve promessas, e você fica perguntando, como? De que forma? De que maneira eu vou conseguir herdar a terra? De que maneira? Mas essa dúvida não é só tua, essa dúvida também está escrita e Abraão viveu ela. No verso 8, Gênesis 15, verso 8. Indagou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Que jeito que eu vou tomar posse dessa terra? O Senhor deu tanta promessa, mandou eu olhar para o horizonte, falou que era onde pisar a planta do meu pé, mas como que eu vou poder tomar posse dessa terra? Aí o Senhor vai explicar para ele como. Ele diz assim, então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, ou seja, um casal de pombinho. Vai pegar uma rolinha e um pombinho. Ele está dizendo aqui, quando fala assim, uma rolinha e um pombinho, está dizendo um casal de pombinho. É que usa a rolinha para falar da fêmea e o pombinho do macho. Você vai pegar um casal, já que eles não se separam, você cata um casal de pombinho. Aí Abraão trouxe esses animais. O que ele faz com os animais? É a ordem. Ele cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente da outra parte. Aí você vai ver ponto e vírgula aí marcando e fala assim, os pombinhos, as aves. No entanto, ele não cortou. O que ele fez com as pombinhas? Ele teve que soltar elas. Ele leva e não as mata, ele solta a rolinha, o pombinho, ele solta. A pomba ele solta. Aí os animais ele corta no meio e põe um de frente para o outro, corta a ovelha no meio, põe a parte da frente da ovelha com a de trás, fica um vão no meio. Ele coloca ali no novilho num lado e coloca do outro lado a sua parte traseira, e assim corta o outro animal, corta os 3 animais no meio. E põe uma parte para cima, outra para baixo. Então ficou 6 partes. A ordem era para ele fazer isso. Aí você vai olhar no verso, aí mesmo no verso 17. Lembra que ele perguntou uma coisa, né? Ele fez uma pergunta. Como que eu vou fazer para tomar posse da terra? Então você vai pegar os animais e pega a pomba. Pega o casal de pombinha. Verso 17. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, estou lendo o verso 17. Surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. São coisas diferentes. Uma tocha de fogo e um braseiro saindo fumaça. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Aí ele vai falar que terras são: a terra dos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. O que Abraão está pedindo? Ele está pedindo a terra. Como que eu faço? O Senhor prometeu uma terra e agora o Senhor está prometendo para me prometer essa terra. Agora, como que eu vou conquistar isso aí?
Tá, é meu, o Senhor falou para mim que eu sou vencedor, o Senhor falou para mim que é isso, a minha família, o Senhor deu tantas promessas para mim. Tá, mas o que eu faço para herdar isso? E ele manda fazer essa aliança, faz essa oferta. Aí ele vai pegar esses 3 animais, vai cortar ao meio e vai fazer a oferta. Nesta oferta, você vai ver que existe uma tocha de fogo que vai andar no meio dessa oferta, fazendo o famoso sinal do infinito, que agora está na moda, mas ele já fazia. Fazendo uma aliança infinita, andando, recebendo aquela oferta. Então Abraão está fazendo uma oferta. O que ele queria saber? Como que eu entro na terra? Você vai fazer uma oferta. Pega 3 animais, corta ao meio em 6 partes. Quando é a noite, ele veio, e com a chama, andando num sinal de infinito por aqueles animais, respalda e sela uma aliança eterna com ele, faz uma aliança eterna, ou seja, é eterno, um sinal eterno, numa aliança infindável, de que ele agora vai se apossar da terra. E aí diz para ele, não só firma a aliança, como diz quais são os lugares, que terras que vai dar, onde que está o povo que vai ser tirado das terras para que Abraão assuma. Enfim, ele faz essa promessa. Mas fica uma questão aqui. E a pomba? O que ele fez com as pombinhas? As pombinhas ele simplesmente solta, ele não a mata, ele precisa soltar a pomba. Lembra que Cristo solta a pomba lá no templo? Ele vai derrubar tudo. Na verdade, ele vai soltar todos os animais, não é só pomba. Ele solta tudo. Aí, Abraão, agora ele vai levar os animais, sacrifica em oferta. E a pomba, ele leva 2. O que eu falei para você no início? Pomba significa o quê? Ela aponta. Ela me aponta. A igreja e o Espírito Santo. E ali, ele leva exatamente um casal, que vai representar a igreja e o Espírito Santo. Então, quando você faz uma oferta, você se oferta a Ele, você vai entregar uma oferta a Ele no altar. Quando você faz isso, o fogo vem e recebe. Mas é preciso que o Espírito Santo esteja sobrevoando livremente sobre a tua oferta. Aquilo que você matou, porque a oferta precisa ser morta. Se você vir aqui trazer dízimo, primícia, trazer uma oferta com o coração amarrado, ele não recebe porque ele não precisa. Ele só recebe oferta morta. Por isso Cristo precisou morrer. Então eu preciso matar no coração. É toda a oferta que eu faço, seja financeira. Aí eu vou ofertar meu tempo. Hoje eu vou no culto. Aí fica aqui, o Espírito às vezes dirige 10, 15 minutos a mais de palavra, e você fica reclamando, olha assim, poxa, eu devia ter ficado estudando, você não matou, você não está ofertando o teu tempo não morreu no teu coração, ele não recebe, você veio à toa, podia ter ficado em casa estudando. Porque se eu dou e não mato no meu coração, ele não recebe oferta. Toda oferta que eu faço, é preciso que o Espírito Santo esteja sobrevoando livremente sobre a oferta que faço, e eu como igreja me alegrando na liberdade de fazer a oferta. Entende? Consegue entender isso? São simbologias, isso aqui não dá para eu debruçar e abrir, mas o cerne seria isso. Então eu preciso compreender que as pombas, elas são soltas, o Espírito Santo tem que estar livre na sua oferta, a igreja tem que se alegrar livremente na sua oferta. Por quê? Porque ela não morre, eu não morro quando oferta, o que morre é a oferta, não eu. O que eu oferto morre, a oferta é que vai morrer, eu não. O que eu oferto que morre no meu coração. Então quando eu faço, eu não posso fazer de mau grado. Tudo que eu fizer, eu vou ofertar meu tempo, mata esse tempo, é dele. É dele, não reclama de vir no culto, não reclama de parar para ler a Escritura, não reclama do dízimo, da primícia, não reclama nada. Se reclamar, ele não recebe, não dê, porque ele não vai receber. Porém, se eu estiver livre como a pomba, eu vou ofertar livremente, e o Espírito Santo estará comigo nessa entrega. Porém o fogo virá e receberá, e subirá a fumaça do incenso da minha adoração, porque tudo que eu oferto é adoração também. Não é só cantar que é adoração, também é, mas é tudo. Então o Espírito Santo, ele tem que estar fluindo na minha oferta, andando. Tudo que eu dou a Ele, tudo que eu entrego a Ele, tem que estar morto. Por isso que Ele corta no meio. Um detalhe, Abrão não pediu
a ovelha, a novilha. Ele não pediu esses animais para o vizinho. Era dele. Tudo que eu oferto tem que ser meu. É meu. Eu não posso fazer gentileza ou fazer um cortejo com o chapéu do outro. É meu. Ele teve que abrir mão, morrer dos perfeitos animais que ele tinha, abrir o meio e entregar em oferta. Isso fez com que o fogo viesse, passeasse, foi selada uma aliança com fogo. E as pombas, ele solta. O papel da igreja e do Espírito Santo é ser livre. Em qualquer lugar que você vê, eles estão livres. Para você entender, aonde você lê de pomba, ela está livre. Porque ela representa a igreja e o Espírito Santo. Sempre vão estar livres. Livres para ofertar, livres para se derramar, livres, sobrevoando livremente sobre tudo que eu entrego. Amém? Mas não para por aí. Vamos pegar mais uma questão aqui. Você já está em Gênesis, vai para a página aí do capítulo 8. Vamos no capítulo 8 para você compreender que o Espírito Santo tem um simbolismo, mas a igreja também está inclusa na pomba. O Espírito Santo também está incluso na pomba. Gênesis capítulo 8. O que tinha acontecido aqui? O dilúvio. Sabe quantos dias a arca ficou sobre as águas? Foram 40 dias de chuva. Vamos contar comigo. Foram 40 dias de chuva e noites. 40 dias chovendo sem parar, rompendo as comportas e inundando tudo. 40 dias. Depois desses 40 dias que passaram, ele foi alcançando, ele chegou no nível de 150 dias. Quando deu 150 dias, ficou mais 90 dias, 3 meses. Você já se perdeu na conta. Deixa eu te falar, ficou 370 dias Noé dentro da arca. 370 dias, um ano do nosso ano, e mais 10 dias dentro da arca. Ficou lá. Porque houve um dilúvio, destruiu tudo que você imaginar na terra, foi destruído pelo dilúvio. E aí acontece isso daqui. Capítulo 8, versículo 6. No fim de 40 dias, esses 40 dias já está lá na frente, tá? Já está fechando o tempo, é lá na frente. Eu fiz para você uma somatória, mas eu quero falar da pomba. Presta atenção no que acontece. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse descoberto, que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, soltou um urubuzão, né? Soltou um corvo. Todavia, este ficou voando ao redor. E Noé está lá esperando o corvão lá, e nada, ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba. O que ele soltou? Uma pomba. A fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Tudo que Deus vai fazer na terra, Ele divide em 7. Sempre todo o governo do Altíssimo na terra é dividido em 7. Todo o governo dele no céu é em 12. Aqui, verso 10. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Passou o dia todo, ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. Quando essa pomba tipifica o Espírito Santo, ocorre assim. A primeira vez que ele solta a pomba, quando ela está apontando, lembra, pombas tipificam os dois, Espírito Santo e a igreja. O Espírito eu já preguei, eu só estou recapitulando para você, relembrando.
Quando você vai tipificar o Espírito Santo na figura da pomba, esta pomba, que simboliza o Espírito, na primeira soltura, representa antigamente a velha aliança, onde o Espírito não podia habitar no homem. Então ele vinha, sobrevoava, fazia uma tarefa e voltava. Você vai ler na antiga aliança, você vai ver no Velho Testamento, ou no livro de Juízes, você vai estar vendo que quando Sansão era usado, o Espírito vinha sobre ele, ele ganhava a força, era usado para o Espírito ir embora. Então representa essa primeira ida da ponta que sobrevoa, ela sempre volta. Noé está na figura do pai, então ele volta, sempre volta, porque ela não acha pouso. A pomba não encontra pouso. A primeira ida da pomba. Ou seja, o Espírito Santo não tinha pouso. Na segunda vez que solta o Espírito Santo, que é o pombo, na tipologia, quando volta com um raminho de oliveira, que tipifica a Cristo. Então é quando Cristo vai ser batizado, o pombo vem, na figura do Espírito, vem sobre ele. Ele é o ramo de oliveira, um raminho novo de oliveira. Então vem na figura do Espírito, encontra-se com o ramo de oliveira. Então enquanto Cristo está, o Espírito vem e o pombo fica com ele o tempo todo. E volta para o Pai. Ele volta com o raminho. Aí na terceira vez que solta a pomba, ela não volta. Representa o tempo que estamos hoje, porque aí ele vem para a terra e encontra pouso. Onde? No teu coração e no meu. É só você dar liberdade que o Espírito pousa em você, ele fica. Ele não volta para o Pai, ele fica com você. Ele vai ficar com você, ele encontra pouso. Isso é tipificando o Espírito Santo. Mas e quando eu quero falar que a igreja está aqui tipificada? O que representa a pomba? Ou o que tem a ver a pomba na tipologia em relação a nós, a igreja? O que é que tem a ver aqui? O que isso simboliza? O que isso aqui representa? Você percebe que primeiro, esperando que a terra estivesse descoberta, ele abriu e soltou um corvo. Todavia esse corvo ficou voando ao redor. Corvo não voltou. Por que o corvo não volta? O corvo estava na arca, seguro, passou esses 370 dias ali seguro, e ele foi solto. Aí ele não volta. Por quê que ele não volta? Porque ele se alimenta de morte. Ele come carniça. O corvo, ele achou pouso nas carniças ao redor, ele não volta. O corvo não fica onde tem vida. Tipifica a igreja, aquelas pessoas que não suportam ficar na arca, não aguentam ficar na igreja, sai atrás de carniça e fica lá. Ele prefere carniça, ele prefere ficar longe, ele não quer ficar na mão do Pai, ele não quer ficar na arca, ele não quer ficar como dentro do corpo, ele prefere sair atrás das carniças. Tem muita gente assim, fica até um bom tempo, mas depois ele sai. É o chamado crente carniça, ele só quer carniça. Ele só fica sobrevoando longe, ele fica ao redor, ele não volta. Por quê? Porque ele encontra pouso na carniça. Ele encontra a vida dele é pautada na morte dos outros, porque corvo come carniça. Lembra? Tinha tido um dilúvio, tinha muita carne morta boiando. Então ele pousa naquelas carniças e fica por lá. Fala, eu não quero saber de Noé, quero saber de arca, quero saber de igreja. A balada aqui está melhor, quero saber de igreja. Bebida aqui está melhor. Ele vai na carniça, ele prefere carniça. É o crente carniça, corvo, ele prefere isso. Aí ele solta. Agora, como que a igreja vai entrar como pomba? Que jeito ela entra aqui como pomba? Aí depois ele soltou uma pomba, a fim de saber se as águas haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés. Veja, se ela não encontrou lugar onde pousar os pés, significa que o corvo encontrou carniça. E se ela não encontrou, significa que ela não quer saber de carniça. Ela foi solta. Ele soltou a pomba. Isso significa voluntariedade da igreja. Você está livre. É livre, você serve a Ele com liberdade. Eu não fico em carniça. O meu lugar é na arca. O meu lugar é estar com Ele. O meu lugar é estar junto dEle. O meu lugar é estar com Ele. A pomba deu voltas e não conseguiu encontrar lugar onde pousar os seus pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água.
e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estende a mão para fora e apanhou a pomba e abrigou-a novamente. Por que fez isso? Porque ela é livre. A pomba é livre, você é livre, vai aonde quiser. Ele deixa você livre. Lembra daquela dinâmica da liberdade? Quer dizer, esse microfone vai ficar comigo. Se eu ficar preso, fica mesmo. Se eu soltar a mão e ele ficar, é porque ele quer ficar comigo. Cristo só quer você servindo a ele livre. Ele não quer você obrigado, quer você voluntário. Então ele solta. Aí a pomba voa e fala, não, eu não quero, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar contigo. Aí ele gostosamente a recolhe de volta para a arca. Representa uma igreja que por mais que ele me deixe livre, eu não largo por nada. Espero que esse seja eu e você. Depois, ele abriga ela novamente dentro da arca. Aí Noé espera 7 dias. Ele falou, vamos dar um tempo, vamos esperar um pouquinho. Aí ele pega e solta de novo, outra vez a pomba. Aí no entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira, um galho novo, uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Essa segunda soltura da pomba, se na primeira ele me deixa livre e eu voluntariamente permaneço na igreja, eu quero ficar nos braços dele. Ah, mas é para ficar com ele, não é com a igreja. Não, eu sou igreja e tenho que ficar com meu irmão. A arca tinha muitos animais, eu tenho que ficar. Pode ser um lugar talvez um pouco difícil, era difícil ficar ali, mas era um lugar seguro. Então a pomba queria ficar naquele lugar seguro e ela vai para os braços de Noé. Aí agora solta e ela vem com um raminho de oliveira, uma folha nova de oliveira. O que significa isso, pastor? Ela volta na segunda vez, mas no bico traz uma folha de oliveira. Está dizendo assim, eu volto, mas eu fico com Cristo. E tem mais, presta atenção no texto. Trouxe uma folha nova de oliveira. Esta segunda vinda da pomba significa que a igreja entendeu que nós estamos entrando num tempo de renovo. É um tempo de renovo. A folha nova significa um renovo. Este renovo que você precisa é só o ramo de oliveira que dá. Cristo aponta para o renovo da nossa vida. Tudo que está encalacrado, travado, enrolado, envelhecido, saturado, Ele renova. Mas eu preciso ter a oliveira comigo, como igreja, eu preciso ter o raminho de oliveira, uma folha nova. Ele está dizendo para Noé, Noé, é tempo novo, Noé, é um tempo de refrigério, Noé, é um tempo de renovo, é um tempo de recomeço, é um tempo de recomeçar as coisas, é um tempo agora, as águas estão baixando, e olha, no meio de todas essas águas, deixa eu te falar, tem um ramo de oliveira, as águas, o dilúvio veio, o juízo veio, destruiu tudo, mas a oliveira não. O juízo arrebenta tudo, mas a oliveira está de pé. Eis um raminho aqui para dizer para você, é um raminho novo, então a oliveira se renova. Levanta a tua mão de novo. Eu profetizo um renovo na tua vida, um renovo espiritual, um renovo nos teus sentimentos, nas suas emoções, um renovo no teu corpo, um renovo completo, porque o ramo de oliveira é Cristo, e é Cristo que aponta para o que é novo. Está sendo renovado na tua vida, sendo renovado na tua história, renovado no teu chamado, renovado no teu ministério, renovado nas tuas intenções com Ele, renovado no relacionamento com o ramo de oliveira. É um tempo de renovo. Amém? Então recebe esse tempo de renovo. Pode ter vindo juízo, pode ter tido problemas, mas o ramo de oliveira está de pé e renovado, renovando você. Você vai viver renovo. Isso já foi dito outro dia. O ano não acabou. Ele não precisa esperar virar calendário para renovar. Ele renova quando quer e renovou agora. Você está renovado nele. O ramo de oliveira aponta para o meu renovo. O ramo de oliveira, ele aponta para um renovo. O ramo de oliveira, que é Cristo, Ele me renova. É só eu entender que é dentro da arca, é junto do Pai, é junto, uma igreja unida, com todos os problemas. Deve ser meio mal cheiroso lá dentro da arca, mas era o melhor lugar para se estar. Só que agora tem renovo, agora tem um renovo. Então ela sai livremente e fala, não, eu vou ficar na arca, eu vou ficar na igreja. Eu quero ficar no braço do Pai, eu quero ficar no braço dEle, nas mãos dEle. Ele recolhe.
Aí na segunda vez vem com um raminho de oliveira, uma folha nova, para dizer é tempo de renovo. Só que da terceira ele solta, ela não volta. Como assim? Ela vai, diz o texto, ó, e ele esperou de novo mais 7 dias. Então ele soltou, esperou 7 dias, soltou, agora espera 7 dias e solta de novo. Na primeira ela vai e volta voluntariamente, na segunda ela vai e volta para renovo, na terceira ela vai e não volta. E aí ela não volta. Esperou mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou. Por quê? Quem é que ela encontrou na segunda ida? O raminho de oliveira. Agora ela está madura o suficiente para encontrar e assumir para ela aquilo que não tinha, na sua primeira ida não tinha pouso para os seus pés. Eu vou ler um texto aqui e você vai compreender o que representa essa ida sem volta. Está aqui no Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. A terra pertence à pomba, a terra pertence à igreja, a terra pertence aos seus. Eu não vou, eu vou morar no céu. Não, o céu para mim é a pessoa de Cristo, Ele é o céu, Ele é meu céu. Mas a terra é para o homem, por isso vai ter novos céus e nova terra. O destino da pomba é estar na terra. Por isso que agora ela, depois de encontrar-se com um ramo, depois de um renovo, ela assume a terra, que é exatamente a mesma terra que Abraão está dizendo, como que eu vou herdar a terra? Como que eu faço com a terra? Pois é, a pombinha agora, ela não volta, porque agora ela encontra pouso aos seus pés, e ela vai poder fazer morada numa terra da qual ele está dizendo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem, ele deu a nós, ele deu a mim, deu a você. A terra é herança para os filhos, filhos vão herdar a terra. Pede-me, filho meu, e te darei as nações por herança, Salmo 1, está lá. Então pede-me, filho meu. Então a igreja, ela tem que se preparar para herdar aquilo que ele tem para ela. Eu preciso me preparar para herdar. Ela não volta, porque agora ela está cumprindo um destino, que ela está reinando já na terra. Ela não precisa voltar, porque o raminho já está com ela. Se ela presta mão, é que não dá para mim desdobrar, mas ela traz um raminho novo. Se ela traz um raminho novo, ela tirou esse raminho da onde? Da oliveira. Aonde que está a oliveira? Está na terra. Então onde que ela vai querer se aninhar? Exatamente na própria oliveira. Cristo vai reinar na terra junto com a pomba. Você consegue entender, conceber isso no teu espírito? É o que está preparado para você e para mim. Ela não abandonou Noé, abandonou a arca. Ela está agora vivendo na terra. Nós, depois de encontrar com Cristo, que é o ramo de oliveira verde, fresquinho, renovado, eu posso agora entender que com Ele eu vou reinar na terra. A terra foi separada para mim e para você. Fomos preparados e separados para isso. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão, deu ao homem. Como que deu? Em Cristo. Em Cristo me foi dado. Em Cristo te foi dado. Em Cristo foi dado a você. Em Cristo foi dado a você. E o que eu faço? Eu fico com Cristo e tomo posse do que é meu. Porque pede-me, eu te darei as nações por herança. Então eu em Cristo já posso entender-me como um herdeiro. Então eu me aposto como Noé fez. O que eu faço? Aí deu a dica para ele, falou: você tem que se ofertar a mim. Mata tudo, oferta a mim, e aí você vai sobrevoar. Aí você vai estar livre, rica, cheia do Espírito para poder reinar nessa terra. Por isso que a pomba, quando ela vem tipificar aqui a igreja, ela vai, ela não retorna, porque agora ela está na terra cumprindo essa palavra é profética, porque a igreja vai reinar na terra. Não é só o milênio, é o milênio, mas lá no final, depois do juízo final do trono branco, tem novos céus e nova terra. Não adianta, ele falou lá atrás, ele falou, está falado, vai reinar e depois tem novos céus e nova terra, vai ficar na terra. E a terra ele deu ao homem, não o homem desconcertado, mas ao homem, ao ser humano que se encontrou com o raminho de oliveira. O homem
que não admite ficar sozinho, não acha pouso no mundo, quer ficar na arca, quer ficar nos braços do Pai. É um homem que livremente prefere ficar no melhor lugar. Amém? Então nós como pomba, nós na tipologia da pomba, nós somos tudo isso. E aí eu quero voltar com você para o primeiro texto de Mateus, para terminar aqui no próprio Mateus, onde Cristo vem. Ele chega, Mateus 21, quando ele vem e ele diz: (12) 21, 12 de Mateus, ele diz assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, ele expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, e também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. A minha casa será chamada casa de oração. Igreja nós somos, e nós nos unimos numa casa de oração, porque quando nós nos unimos, nós oramos, e quando oramos, nós fazemos isso. Agora no próximo mês, em dezembro, por causa do ano passado, todo aquele pandemônio, não pôde ter os 12 cultos, mas esse ano eu vou fazer, nós vamos aqui cultuar juntos, e vai ser do dia 1º de dezembro a 12 de dezembro, teremos 12 ministrações, teremos 12 ceias, 12 ofertas de santificação, da qual a primeira já vai ser nossos filhos. Aí eu não tenho filho, santifica antes de ter, porque tem filhos espirituais também. E aí eu vou ter esse período de tempo fazendo isso. Por isso que eu pedi no grupo aqui mandassem quem vai participar, porque eu tenho que organizar, são 12 ceias, serão cultos rápidos, cultos de 1 hora aproximadamente, um louvor, uma ministração de palavra, a ceia é rápido, mas é uma sequência, para eu me fortalecer, porque todo final de ano, eu aprendi essa estatística há anos já, há anos, que no final do ano a igreja enfraquece, a igreja esmorece porque não lê mais Bíblia, vai se juntar com um parente, vai lavar roupa suja, aí depois briga com um parente, magoa porque vai lá ver não sei quem, aí briga, aí volta, não quero mais ir na igreja. O maior número de desviados se dá em janeiro. Por quê? Porque não se prepara. Então nós vamos fazer esses 12 cursos, a gente sempre faz isso, para blindar mesmo, para fortalecer, para ficar cheio, para ficar fortalecido, porque o final do ano vai chegando e a gente vai se preparando para esse momento. E aí em janeiro a gente volta também, quando retorna com 12 cultos, porque nós damos uma pequena parada, porque uns viajam, outros querem ver família, enfim, nós vamos fazer esses 12 cultos. Esses 12 cultos que nós vamos fazer, entenda bem, é como gratidão, é para me fortalecer, é para eu me fortalecer. Sempre vem com uma gratidão para eu me fortalecer, não vai doer nada, é bem rápido. Eu vou para a mesa, vou me fortalecer do pão, eu vou me fortalecer do sangue simbolizado no suco, e a gente vai estar aqui participando. E ele diz aqui, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então nós vamos nos unir nessa casa, e nós vamos fazer isso para orar, para entregar, para fazer o que devemos fazer, numa casa que ele destinou para isso. Nós oramos muito pouco perto daquilo que ele destinou a casa. A minha casa será chamada casa de oração, e vós estáis fazendo dela covil de salteadores, aprisionando as pombas. Nós vamos soltar as pombas, trazer liberdade para as pombas, trazer uma libertação. Você tem filho aprisionado? É libertação. Você tem parente aprisionado? É libertação. É época de libertar, é de soltar. Somos nós que vamos fazer. Lá Cristo fez isso. Só que Ele é cabeça, nós somos corpo.
Quando ele faz um chicote com a mão e bate, a mão está onde nele? É o corpo. É a igreja que tem essa função de chicotear o inimigo. A luta não é contra a carne e o sangue, mas é aqui em cima. E nós vamos ordenar que solte nossos familiares, solte nossa família, solte os nossos, solte filhos, solte todos. Por quê? Porque pomba tem que ficar livre. Os nossos familiares têm que ser livres, não pode ser encarcerado. Então nós vamos estar fazendo exatamente isso. E Cristo ficou indignado. Então que essa indignação tome conta de você. E você crie força, e se anime, reanime e renove no renovo do ramo de oliveira. E que você possa entender que nós estamos num tempo profético. Não dá muito tempo para muita coisa mais não, viu? Não se iluda, não tem muito tempo para muita coisa a mais. O cerco está se fechando, afunilando, mas nós temos um ramo de oliveira. Nós temos um que renova, que está sob todo o governo. Nós temos um que tem toda a autoridade, que está acima de tudo e de todos. Aquele que reina, é Ele que está dando para nós a oportunidade de adorá-lo e vivenciar essa liberdade. Pastor, o senhor sempre fala... Eu faço a pergunta para mim como se fosse alguém perguntando para mim, né? Pastor, o senhor sempre fala que quando ele dá a palavra, aí ministra a palavra, aí você ora em cima dessa palavra e a unção liberada é em cima da palavra. O poder que a palavra libera é o que ela denuncia. Como ele se apresenta? Ele está se apresentando. Como que ele se apresenta aqui? Como aquele que liberta a pomba, aquele que não mata a pomba, aquele que vem e deixa a pomba livre, aquele que pega a pomba na mão, aquele que a recolhe, aquele que a acolhe. Então ele está se apresentando como aquele que faz tudo isso conosco. Então se você está se sentindo preso, eu quero orar de novo, porque talvez você não estava com a tua fé tão edificada. Pastor, eu continuo não crendo. Fica tranquilo, ele não precisa da tua fé, mas ele já te chama de pomba minha, amada minha. Então ele faz. Se você está com o coração assim, triste, aprisionado numa dor, numa angústia, algo parece que não tem fim, uma dor, uma tristeza, algo, se sente aprisionado lá dentro da alma, eu vou orar de novo, porque a minha indignação ela continua, e se eu continuo indignado é porque Ele quer libertar mais gente. Senão eu já estava aqui adorando, finalizando. Se eu estou indignado no meu espírito, porque tem pessoas aqui que estão encarceradas, estão aprisionadas, e eu não admito isso no ministério. Eu não admito. Ele me colocou como um sacerdote, como um líder de um determinado povo que não é meu, é dele. Esse povo não é meu, é dele. Eu também sou. Então ele usa, tudo que ele vai fazer para um homem, ele usa alguém. Então que ele possa me usar nessa hora para libertar a tua vida, para trazer uma liberdade no teu espírito e você compreender quão amado e amada você é, para você compreender que é nas mãos dele o teu destino, para entender que o renovo é só na oliveira. Ninguém se renova, não consegue renovar só descansando. O renovo vem pelo ramo da oliveira, por Cristo. Cristo me dá renovo. Então eu quero orar com você, definitivamente eu quero orar, e eu quero que você fique de pé, que você se levante. Pastor, mas não sou eu que estou encarcerado, a minha tristeza é uma tristeza alheia. Eu estou assim, acabado, estou me sentindo muito mal por causa de um parente meu, estou muito mal por causa do meu pai, eu estou muito mal por causa do meu tio, por causa do meu filho, eu estou muito mal assim. Pois é, Ele vai te libertar disso. O consolo dele é real. O consolo dele é verdadeiro, o consolo dele é bem presente, o consolo dele não é tapinha nas costas, o consolo dele é a intervenção. Como é que ele consola? Intervindo. E ele vai intervir, como ele interviu no aprisionamento daquelas pombas, ele vai intervir no teu aprisionamento, seja ele qual for. Como ele interviu recolhendo a pomba de volta, que prefere ficar com ele, ele vai intervir recolhendo você gostosamente nos seus braços. É a mesma coisa. Você é a pomba amada, aquela que é formosa, aquela que é linda. Pomba minha, linda, amada, formosa. É assim. Então nós vamos orar agora e vai libertar. Eu não sei qual é o nível de aprisionamento que você vive. Eu nenhum, mas a minha casa, pois é, eu não sei. Ele vai arrebentar as cadeias. Você de casa, eu não sei quem vai ver, quem está vendo, isso foi editado, mas a oração está na íntegra. Vai cair cadeia da tua casa, e agora, onde você estiver. Amém? Feche os olhos. Pai,
na autoridade que nós temos debaixo da tua palavra, debaixo da unção da palavra, debaixo do governo da tua palavra, debaixo da ministração da tua palavra, da qual o Senhor nos chama de pomba minha, de amada minha, do qual o Senhor nos diz que somos formosos, que temos beleza que vem do alto. Então, Pai, nesta hora, eu quero quebrar toda a mesa de negociação no mundo espiritual, tudo que as trevas estão negociando com a igreja, tudo que as trevas estão negociando com você, meu irmão e minha irmã, tudo que as trevas estão fazendo negócios, fazendo reuniões nas encruzilhadas, fazendo reuniões no ocultismo, fazendo reuniões nas regiões celestes, fazendo reuniões com os demônios de como derrubar você, como comercializar o teu dom, como comercializar o teu talento, como comercializar a tua vida, a tua família. Hoje, Cristo, na unção do Espírito, em nome de Cristo, seja tombado toda a mesa desses cambistas do inferno, toda a mesa desses cambistas infernais, seja derrubado e as pombas sejam livres das garras de Satanás, sejam livres das garras dos demônios, sejam livres de espíritos de vício, sejam livres de espíritos contenciosos, espíritos que vão trazendo contenda, espíritos que vão trazendo vício, espíritos que aprisionam no amor ao dinheiro, encarcerando com mamão, espíritos que vão aprisionando você numa depressão, numa opressão. Seja livre, em nome de Cristo. Voe alto, porque como pomba Ele te dá asas, e te dando asas Ele te fortalece. Em nome de Cristo, seja livre teu familiar, esse aí que você está pensando agora, seja ele livre, porque é tu e a tua casa, é tu e teus filhos, é tu e tua família, é tu e teus pais, é tu e tua casa. Então que eles sejam livres para conhecer o Evangelho, entender o Evangelho, desfrutar do Evangelho e viver uma liberdade que é a mesma que Ele te coloca hoje. Se é tua família, é pomba. São pombas, Ele solta todas as pombas, Ele vai soltar todas as pombas. Irmão, não tem lei, não tem ninguém, não tem nada nem ninguém, nem altura nem profundidade que possa aprisionar as pombas do Deus vivo. Ninguém pode aprisionar. Cristo mesmo vira a mesa. Não é o pastor João, é Cristo que vira a mesa. É Cristo que vira a mesa para um tempo novo. Ele está renovando o tempo da tua vida, o tempo da tua história, os teus projetos. Não desanima, reanima com os teus projetos. Deixa Cristo andar com você, deixa Ele projetar junto, deixa Ele te dar ideia, deixa Ele te ensinar. Seja submisso, submissa a Ele. Você vai, desta vez, tudo vai, porque você está livre. Ele está te libertando para que verdadeiramente sejas livre. Porque a palavra assim declara: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então hoje você está sendo livre, não apenas livre, mas também totalmente livre para estar nos braços do Pai. Por isso que ela volta e Noé estende a mão gostosamente, a recolhe com carinho para dentro da arca. Está chegando o momento em que ele gostosamente vai recolher os seus. Não vai ter toque de trombeta. Nessa primeira não tem. Nessa primeira simplesmente é por decisão. Eu decido estar com Ele. Ele vai estender os braços e quando você pensar, você já está diante do trono. Ele vai te receber. E no terceiro envio, aí você vem junto para reinar na terra. Reinar na terra com Ele. E isso é o que eu ministro sobre vós. Isso é o que eu ministro sobre essa igreja. Eu proclamo uma igreja livre, uma igreja forte, uma igreja de homens valorosos, de esposas sábias, de mulheres sábias, de mulheres que são entendidas, que são sábias, ajudadoras. Eu profetizo um tempo novo, um tempo diferente. O raminho de oliveira é a nosso favor. O raminho de oliveira denota que as águas baixaram, denota que o juízo recuou e que agora é tempo de renovo. Então viva isso já agora nesse tempo. Assim seja sobre mim, assim seja sobre a minha casa, sobre você e sobre a tua família, seja sobre os teus negócios, que você prospere muito nos teus negócios, que você prospere nos teus empenhos, que você prospere financeiramente, que você prospere fisicamente, que você prospere espiritualmente, que você prospere emocionalmente, porque há um poderoso que te toma nos
braços e te recolhe e diz: vem, pomba minha linda, amada. Assim é o nosso Pai, assim é o Rei, dizendo isso para mim e para você. Quão amado você é, quão amado nós somos, quão amado nós somos. Ele soltou as pombas, Ele não deixa matar as pombas. Nenhuma pomba será morta. Eu repreendo todo espírito de morte desse lugar. Nenhuma pomba vai ser morta. Não existe morte nesse lugar. Está repreendido todo espírito de morte, porque Ele solta as pombas. Morre a oferta, mas as pombas voam livre. Então o espírito de morte não pega as pombas. Então está repreendido todo espírito de morte na tua casa, na tua família, na minha casa, na minha família, na nossa casa, na nossa família. Todo espírito de morte repreendido. E não é só morte física, é morte da fé, é morte do ânimo. Todo tipo de morte que vai trazer dor, seja ele repreendido em nome de Cristo. Em nome de Cristo está repreendido. Em nome dele, é ele. Ele diz: tudo que fizer em meu nome. E deixa eu te falar, já está ligado no céu isso. Eu só estou falando aqui, mas já está ligado lá. Então é vida. Você vai ter um ano próspero, um ano diferente, um ano de força, um ano de fortalecimento, um ano de renovo, um ano de oliveira produtiva, uma oliveira produtiva. Você é a produção da oliveira. Em nome de Cristo, seja assim sobre mim e sobre ti. E todos juntos digam amém, eu recebo. Dá um aplauso ao Rei, aleluia. 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 Uma vez perguntaram para ele assim, algumas coisas, ele falou assim, ó: seja simples como as pombas, seja astuto como a serpente, mas tenha a simplicidade da pomba. A pomba, a igreja, quando ela é pomba simples, ela recebe tudo que o Espírito lhe dá. Ela não duvida, com simplicidade ela dá. Ontem eu estava conversando, a gente na mesa conversando com o Jonathan, disse que a nenê dele, a Annelise, ela pula de onde? Ela pula da cama, ela voa assim, ela dá um voo, ela pula. Ele que tem que se virar. Ele que se vira, ela vai e pula, pai, eu vou pular, e pula. Se ele tirar a mão, esborracha no chão. Ela pula assim, é como se ela fechasse os olhos e pulasse. Eu falei, que bênção poder ministrar para ela que o nosso Pai faz assim. Porque Ele nunca deixa ela cair, Ele pega. Então nós temos que ser com essa simplicidade de uma criança, pular nos braços do Pai, sabendo que Ele segura, Ele não nos deixa cair. Amém? Eu proclamo todos desse lugar de pé, todos desse lugar firmes e fortalecidos. Você não anda sozinho, você tem teu irmão do lado, você tem a oliveira sobre todos nós. Você não anda só, não fique amargurado sofrendo. Sempre tem alguém para te dar um abraço, dar uma boa palavra e ajudar você em oração. A oração move, a oração tem poder, a oração do justo pode muito, imagina de mais de um. Então nós vamos romper no sobrenatural. Assim eu declaro sobre minha vida, minha casa, tua vida e tua casa. Assim seja, que a luz de Cristo brilhe no teu rosto e você tenha um tempo sobrenatural, um tempo que seja infalível, do qual vão olhar para você, o que você vive com a tua casa, e vão admirar, e você vai dizer: é o ramo de oliveira. Foi Cristo, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém.